7 benefícios milagrosos da chia para idosos. Então, a chia, conforme diz o nosso título, ela vai ajudar a fortalecer seus ossos, fortalecer seus músculos e também vai garantir outros benefícios para a sua saúde. Então, essa semente tão pequenininha, vou até pegar aqui. Eu tenho aqui, esqueci de pegar. Essa semente tão pequenininha, tão fácil de encontrar, ela, ainda assim, tem muitos benefícios para o nosso organismo. Então, pessoal, aqui, ó, a minha chia, inclusive, está até acabando. Essas sementes que têm origem na América Central, historicamente foi consumida por maias, por astecas, mas hoje não vamos falar apenas em relação aos benefícios, mas também sobre os cuidados que você deve tomar. Também vou te dar dicas de como incluir a chia no seu dia a dia e responder perguntas que sempre aparecem. Será que a chia engorda? Será que a chia é realmente nutritiva? Eu tenho certeza absoluta que você já ouviu alguém dizer que a chia é boa para a saúde. Não é a primeira vez que você dá de cara com essa informação. Mas será que ela é realmente tudo isso? Nós vamos ver nessa live aqui. Antes, eu peço para que você escreva no chat, para que você escreva nos comentários de que parte do mundo você me assiste. Eu estou localizado no Brasil, no Rio de Janeiro, mas eu quero saber de você. Onde você está? De onde você me assiste? Escreva no chat, escreva nos comentários, porque eu quero te conhecer melhor e também me conta se é a primeira vez que você está me assistindo aqui no canal. Quero saber se você acabou de cair de paraquedas aqui ou se você já nos assiste há mais tempo. Então escreva isso aí no chat, escreva nos comentários. E o primeiro benefício da chia aqui, sem mais delongas, é o fato de ser uma semente extremamente nutritiva, fonte de proteínas, fibras, gorduras boas, ferro, cálcio, magnésio, fósforo, zinco, vitamina B1, vitamina B3. Então a chia, por menorzinha que ela seja, ainda assim ela é riquíssima em nutrientes. E também vamos para o nosso segundo benefício, que ela é carregada de antioxidantes. Esses antioxidantes, eles são capazes de combater o estresse oxidativo. O que é isso, doutor João? O que é o estresse oxidativo? É um fenômeno que acontece no nosso organismo que é responsável pelo envelhecimento das células, pelo envelhecimento do nosso corpo como um geral, pelo aparecimento de câncer, de doenças crônicas. Então, os antioxidantes, eles combatem tudo isso. Combate o envelhecimento, combate o câncer, combate as doenças crônicas, e eles estão presentes na chia porque essas sementinhas aqui, não parecem, mas elas têm gorduras boas. E esses antioxidantes, eles servem justamente para proteger essas gorduras presentes na chia de ficarem rançosas. Então, quais são os antioxidantes da chia? Ácido clorogênico, ácido cafeico, miricetina, quercetina, camphorol, e são substâncias, essas que eu acabei de falar, que podem desde contribuir para reduzir a pressão arterial até mesmo desinflamar o seu organismo. Terceiro benefício da chia, que ela ajuda a perder peso. Então, cerca de 2 colheres de sopa de chia, cerca de 30 gramas, tem 10 gramas de fibra. Pessoal, isso é muita fibra. E o consumo de fibras, além de contribuir para deixar o seu trato digestivo funcionando bem, além de contribuir para que você não fique com prisão de ventre, para que você não fique constipado, as fibras também contribuem para a redução do peso, porque elas geram saciedade. Sem falar também que essas fibras são alimentos que as bactérias do seu intestino, que a sua microbiota adora, tá bom? Então, a chia vai fazer bem para você e vai fazer bem também para a sua microbiota, para essas bactérias que vivem no seu intestino e que participam de diversas funções do nosso organismo. Pessoal, o áudio está bom? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Peço, por favor, que vocês deem um retorno para mim aí no chat e nos comentários
sobre o áudio, se vocês estão conseguindo me ouvir bem, tá bom? Quarto benefício da chia é a redução do risco de doenças cardiovasculares. Então a chia, como eu falei agora, ela é rica em gorduras boas, dentre elas o ômega 3, na forma de ácido alfa-linoleico. Além disso, além de ter o ômega 3, que ajuda a saúde do nosso sistema cardiovascular, a chia também é rica em fibras, que vão reduzir o LDL, o colesterol ruim. A chia, ela também pode reduzir a pressão arterial, contribuir para a redução da pressão arterial, porque, além de ser rica em fibras, além de ser rica em ômega 3, ela também é rica em magnésio, um mineral fundamental para o bom funcionamento do nosso sistema cardiovascular e para o bom funcionamento do nosso corpo como um todo. Então, para você ter uma ideia, o magnésio, ele participa de mais de 500 reações enzimáticas. Dentre elas, a reação enzimática responsável por aproveitar a vitamina D. Então, se você toma vitamina D, mas não consome magnésio, por exemplo, os seus níveis de vitamina D vão estar baixos, porque não adianta você se entupir de vitamina D se você não tiver a quantidade de magnésio suficiente para promover a reação enzimática que vai tornar essa vitamina D aproveitável pelo nosso organismo, ok? Quinto benefício, a chia contribui para a saúde óssea. Pois é, cálcio, fósforo, magnésio, ômega 3, tudo isso contribui para aumentar a densidade óssea. Então ela pode ser uma grande aliada para pessoas com mais de 60 anos, com mais de 65 anos, para mulheres na menopausa, que costumam sim ter perda óssea, que costumam ter osteopenia, osteoporose. Então, a chia também vai ajudar nesse ponto. Sexto benefício, a chia pode ajudar a reduzir o açúcar do seu sangue, a reduzir a glicemia. Por quê? Fibras, que vão contribuir para reduzir a resistência à insulina, para melhorar a sensibilidade à insulina. Vamos ver aqui. Quem é que sabe o que é a resistência à insulina? O que é a sensibilidade à insulina? Nós falamos aqui disso quase sempre. Quase todos os dias nós falamos sobre o que é a resistência à insulina, de que forma ela age em nosso corpo, como que ela surge. Então vamos ver se o pessoal aqui do chat, se o pessoal aqui dos comentários sabe o que é a resistência à insulina. Pessoal, resistência à insulina é o seguinte. Nós temos as nossas células do nosso corpo. E uma das funções da insulina é estimular essas células a captarem o excesso de açúcar no nosso sangue. Só que as nossas células, elas têm um limite de captação de açúcar. Então elas não podem captar açúcar de forma infinita. Por quê? Porque se elas captarem muito açúcar, esse excesso vai ser tóxico para elas. Então, se as células estiverem com muito açúcar já dentro delas, quando a insulina for pedir para essa célula captar mais açúcar, essa célula que já está saturada de açúcar vai estar resistente à insulina e vai dizer para a insulina, insulina, não posso mais pegar açúcar. Por quê? Tem muito açúcar. Se eu pegar mais um pouco, eu vou morrer. Vai ser tóxico para mim. Então, eu peço desculpas, mas eu não vou poder atender ao seu pedido. Então, a célula, quando já está com muito açúcar, ela vai ter dificuldade de captar mais açúcar. Ela não vai captar mais açúcar. Portanto, ela estará resistente à insulina. Só quando o seu corpo está sensível à insulina, quando a insulina pede para a célula captar açúcar, ela vai atender a esse pedido. Basicamente, pessoal, isso é a resistência à insulina, que é um fator-chave do diabetes, tá bom? E o sétimo benefício da chia é o fato dela ser rica em zinco. Então, o zinco, ele é um mineral fundamental para a nossa saúde. Por quê? Primeiro que ele é essencial para a saúde dos nossos olhos. Ele participa de forma muito significativa no nosso sistema imunológico, na síntese de proteínas, na cicatrização de feridas, no desenvolvimento, no crescimento e também age como um anti-inflamatório. Então, o zinco presente na chia
também é um grande aliado para a sua saúde. Pessoal, vamos lá. Como adicionar a chia na sua dieta? Mas antes eu peço para você se inscrever aqui no nosso canal. Se você caiu de paraquedas aqui na live hoje, se você me assiste há mais tempo, eu peço que você, e que se você me assiste há mais tempo e não estiver inscrito ainda, aperta esse botãozinho aqui embaixo de se inscrever, ativa o sino das notificações e venha fazer parte da família do canal Dr. João, que hoje provavelmente vamos alcançar 900 mil inscritos. Então já são 900 mil pessoas em busca de mais saúde, em busca de melhorar problemas de forma natural, de forma baseada no estilo de vida, na alimentação, na atividade física. Então, venha fazer parte da nossa família, aperta esse botãozinho de se inscrever e ativa o sino das notificações para não perder as lives. Então, as lives, sim, ficam salvas. Porém, aqui, quando estamos ao vivo, nós conversamos, nós tiramos dúvida, nós nos conhecemos e nós aprendemos mais. Então, não esqueça de ativar o sino de todas as notificações aqui do canal. Então, como que a gente vai adicionar a chia na dieta? Não precisa cozinhar, não precisa moer, não precisa nada. Você pode adicionar o arroz, ao omelete, às frutas, aos sucos, ao iogurte. Tem gente que diz que é melhor deixar um pouco de molho antes de utilizá-la, tá bom? Então, quando você colocar de molho, ela vai produzir um gel que parece uma gelatina, por isso que o pessoal faz o pudim de chia, que é super simples de fazer. Coloca chia de molho no leite, ou de molho no whey protein, ou de molho no leite de coco, e depois ela vai inchar e vai formar uma espécie de gelatina, uma espécie de pudim. E uma quantidade interessante para você consumir diariamente é de cerca de 20 a 30 gramas, que gira em torno de 2 a 3 colheres de sopa por dia. Pessoal, eu preparei um bônus para vocês aqui, que é justamente a receita do pudim de chia, tá? Então, se você quiser esse bônus, escreve para mim nos comentários, dizendo, doutor João, quero o bônus do pudim de chia, quero a receita do pudim de chia. Ou você pode também curtir esse vídeo. Então, curte esse vídeo aqui para eu entender, deixa o seu gostei, para eu entender que você quer a receita, que você quer esse bônus que eu preparei especialmente para você aqui hoje. Inclusive, provavelmente, vou fazer o meu pudim de chia aqui em casa hoje. Então, se você quiser aí o bônus, deixe o seu like, deixe o comentário aí dizendo que quer o bônus e pega papel e caneta, que eu vi que o pessoal aqui já deu like, que o pessoal já disse que quer o bônus, a Rosilene, a Vanderleia falaram que querem o bônus, então vamos lá. Pega papel e caneta e anota. Você vai precisar de 2 colheres de sopa de chia, apenas, meia xícara de leite, pode ser o leite de coco, pode ser leite vegetal, pode ser o whey protein, pode ser o leite que você quiser. Vai colocar um pouquinho de mel e canela para adoçar. Mistura tudo, coloque na geladeira por algumas horas ou de um dia para o outro. Muito comum também, o pessoal faz à noite e já está pronto para amanhã do dia seguinte. E aí, já está pronto. Você pode colocar sementes, você pode colocar uma castanha de caju, uma castanha do Pará, nozes, amêndoas. Você pode colocar uma fruta, como uma banana, um morango, uma manga. Você pode colocar pó de cacau, pode colocar cravo da Índia. Você pode temperar, digamos assim, da forma que você quiser, incrementar da forma que você quiser. Então, a base, que é o pudim de chia, você já tem, que é muito fácil de fazer. Repetindo, 2 colheres de sopa de chia, meia xícara de leite, um pouco de mel e canela para adoçar, misturar tudo e colocar na geladeira. Pronto. E aí, depois, você coloca o que você quiser. Aqui eu coloco amora, coloco morango, coloco framboesa, coloco banana, coloco maçã, uva. Enfim, eu coloco o que tem na minha geladeira aqui, tá bom? Então, é muito fácil fazer essa receita, ok? Pessoal, a chia, ela é uma opção excelente para você. Ela tem diversos benefícios para a sua saúde. Ela praticamente não tem contraindicações. O pessoal sempre pergunta, quem tem diverticulite pode consumir chia? Pode, claro.
A questão é, talvez, se estiver durante a crise, talvez não seja uma boa ideia. Mas o consumo de chia, o consumo de fibras, entre as crises, protege contra uma nova crise, por exemplo. Então, ela pode sim ser consumida por pessoas com diverticulite, ok? Então, a chia, ela tem grandes benefícios para a sua saúde. A gente falou aqui, ela ajuda o sistema imunológico, ajuda a reduzir a glicemia, ajuda a construir músculos por conta de ser rica em proteínas, ajuda na perda de peso, ajuda na saúde óssea. Então, a chia é uma grande aliada para o seu bem-estar e para a sua saúde. E ela vai ser uma aliada ainda melhor se ela estiver associada a um estilo de vida saudável como um todo. Porque vamos combinar, não adianta você comer chia todos os dias, mas o resto da sua alimentação ser ruim. Ou você comer chia todo dia e não fazer atividade física, beber direto, fumar muito, manter um peso muito acima do seu peso ideal. Então a chia, ela ajuda, claro, mas sozinha ela não vai fazer grande diferença. Então, além de você consumir a chia, você também precisa ter um estilo de vida saudável. Você precisa se alimentar bem, fazer atividade física, dormir bem, gerenciar o seu estresse, não beber, não fumar. Então, todos esses pilares do estilo de vida, associados à chia, que vai fazer parte de uma dieta saudável como um todo, esses pilares, esses comportamentos, esses hábitos, eles podem prevenir doenças, como infarto, como derrame, como câncer, podem tratar e reverter doenças também. Quais doenças podem ser tratadas e até mesmo revertidas com o estilo de vida? Vamos ver se o pessoal aqui do chat sabe. Se o pessoal aqui que está me assistindo vai escrever nos comentários quais são as doenças que nós podemos tratar com o estilo de vida. Quem pode me contar aí no chat? Quem vai escrever para mim, por favor? Vou dar um tempinho para vocês escreverem. E eu já vou falando por que essas doenças podem ser tratadas com o estilo de vida. Porque a origem delas é o estilo de vida. A origem delas é o seu comportamento, é o que você come, é o seu nível de atividade física, é a sua qualidade do sono. Então, a origem dessas doenças está no estilo de vida. Então, quando você atua na origem dela, na base do problema, na causa do problema, aí nós temos, consequentemente, a resolução desse problema, porque a origem dele não vai estar mais lá. O que está causando o problema não existe mais. Então, aqui a Marta Maria e a Vanderlei disseram pressão alta, diabetes, entre outras. É isso mesmo, pessoal. É isso mesmo. A origem do diabetes, da pressão alta, do colesterol alto, da obesidade, está no seu comportamento, no seu estilo de vida, no seu dia a dia, nas escolhas que você faz diariamente, tá bom? Então, quando você faz escolhas mais saudáveis todos os dias, aquelas escolhas que eram a origem do problema foram substituídas por escolhas que são a solução do problema. Então, você vai atuar na causa do incêndio, na base do incêndio, e não vai ficar enxugando gelo. Você vai atuar na origem do problema. Tá bom? Então, se você quiser saber como ter o melhor estilo de vida do mundo para prevenir doenças como infarto, derrame, câncer, reverter e tratar doenças como pressão alta, diabetes, colesterol alto, ansiedade, depressão, insônia, e ter a oportunidade de sim, por que não, quem sabe, se você fizer tudo certo, deixar de tomar os remédios que você toma para a pressão, para o diabetes, para o colesterol. Quantas pessoas já deixaram de tomar os remédios depois de seguirem as orientações aqui do canal? E deixou de tomar o remédio não porque está revoltado, porque não quer tomar o remédio, não, mas porque o médico recomendou parar. Porque falou, olha, não tem mais por que tomar esse remédio. A senhora já controlou a pressão, a senhora já controlou o diabetes, não tem mais por que tomar esse remédio. Então, olha, pessoal, para você ter acesso ao livro é muito simples. Basta você clicar no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários. Ou se você estiver ao vivo comigo aqui, eu vou deixar aqui no comentário fixado no nosso chat também, tá bom? Então, tá aqui em cima a mensagem fixada do livro também. E nesse link, nesses links aqui, nesse link aqui do chat,
no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários, você ganha um super desconto de 58% no livro. O preço original do livro é R$ 70, mas com esse link ele sai por apenas R$ 29,90. E não é só isso. Porque se você estiver preocupado em gastar esse dinheiro em algo que não vai agregar na sua vida, não se preocupe, porque você tem uma garantia incondicional de satisfação. Isso significa que, se você ler o livro e não gostar, achar que não serve para você, eu devolvo o seu dinheiro. Então eu corro o risco de ter que te reembolsar e, além de ter que te reembolsar, corro o risco de pagar uma multa para a plataforma que processa o pagamento e envia o arquivo do livro, que é um livro em formato digital, tá bom, pessoal? É o livro em PDF, não existe versão física, tá bom? Então, olha, não tem desculpa para você não adquirir o seu código da longevidade hoje, tá bom? Eu garanto que você vai me agradecer por ter te indicado o livro, que vai fazer um impacto positivo na sua vida, que vai transformar a sua saúde para melhor, mas no final você também vai se agradecer por ter feito um investimento de preço muito pequeno, R$ 29,90, naquilo que você tem de mais precioso e valioso, que é a sua saúde, tá bom? Então faz o seguinte, clica aqui nesse link do chat, se você estiver no ao vivo comigo aqui agora, ou no primeiro link da descrição, ou no link fixado nos comentários, tá bom? Dá uma nota para esse vídeo aqui de 0 a 10, o que você achou desse vídeo aqui, onde falamos sobre os benefícios da chia para idosos, principalmente. Vou mandar um abraço aí para o Fred de Contagem, Tânia Moraes, Felipe Alves da Silva, Nilza Ferreira de Niterói, Aida Terezinha, Marta Gabeta, Edivete Rocha de Belém do Pará, Mafalda Santos, Nerino Sansa, Anilda Trupel, Domingos Souza Silva, de Colombo, no Paraná. Abraço para Márcia Lima, Angelina Leon, de Minas Gerais, Oreni de Frutal, Margarida Ribeiro, de Lisboa, Eunice Maria, de Teresópolis, Solange Barbosa, do Recife, Elinalva Campos, da Paraíba, Edna Nascimento de Marcos, de Araçatuba, Vanderleia, de Ouro Preto, Nilza Carreira, de São Paulo, Yoshida Nino, dizendo aqui, há 20 anos consumo a chia e a maca. Ambas são minha fonte de energia e saúde. Moro no Japão. Abraço aí para todos do Japão que me assistem aqui no canal. Abraço para Simone, do Rio de Janeiro, Macilene Alaide, do Recife, Inajá Maria, Eliane Compagnone, CC Gomes, Antônio Silva Santos. Doutor, qual a solução para moscas volantes na visão? Já fiz exame, tá tudo ok, porém tenho moscas volantes nos olhos. Antônio Silva Santos, vai no canal do meu amigo Doutor Ricardo Esper. E-S-P-E-R. Vai lá no canal dele que tem um vídeo falando sobre moscas volantes, tá bom? Ele é oftalmologista. Então vai lá que o senhor vai aprender tudo sobre esse assunto. Abraço para Penha Vidal Vanini, Lourdes Barbosa de Almeida. Abraço também para Luzia Pacheco, Maria Rosa, Ana Cris. Um abraço para Maria Oliveira. A CC Gomes está perguntando, bom dia, doutor João. Quem está com diarreia pode consumir? Pode sim, CC Gomes, não tem problema não, tá bom? Abraço para Valdete Nicole, para o meu amigo Ivan Câmara Pereira, diretamente de Bagé, Rio Grande do Sul. Abraço para Matilde Pinho, Elaine Paula, de Santo André, Cândido Batista, de Boa Vista. Abraço para Paola Edith Michu Carreto. Pessoa com insuficiência renal pode tomar? Paola, em tese, a chia não é tão rica assim em potássio, tá bom? Mas quem tem insuficiência renal também tem que tomar cuidado com o consumo de proteínas, tá bom? Então, assim, vai depender muito do grau de insuficiência renal da pessoa e de quais são as restrições que essa pessoa tem ao consumo de certos nutrientes, tá? Eu recomendo que quem faça diálise, quem tem problemas mais graves renais, consulte o médico que acompanha para falar sobre a chia antes de implementá-la de forma mais regular, tá bom? Abraço para Maria Burdzik Goulart, Sueli Jorge, Fernando Delfino, Maria Neide de Pontal, Maria Trevisan de Guarulhos, Marisa Nunes de Oliveira Gondim, Rose Sistema, Márcia Ferreira, Mogli Teixeira, Maria Cristina Lins de Salvador, Neuza Figueiredo Andrade, Roselene Pastro.
Abraço para Maria da Glória Silva Bernardino, Lucinda Torres do Nascimento, Lucy Tokunaga. Abraço para o Nazareno Azevedo, Antônia Isidoro. A Penha perguntando, pode misturar chia com cúrcuma? Pode sim, não tem problema. Abraço para... Doutor João, quem tem problemas de diverticulose pode comer chia? Foi o que eu falei aí, pessoal. Durante a crise não é o ideal, tá? Mas entre as crises eu não vejo problema não. Deixa a chia de molho um pouquinho, porque aí é melhor também, tá? Antes de consumir. Um abraço para Gestor Sites, Madame Dragon Branca, Isaac Jamba de Angola, Ângela Adelina Nogueira, Geraldo Dias, Marta Pereira Souza. Abraço também para Gestor Sites. Um abraço também para Isabel Barreto, Edileuza Oliveira. E é isso, pessoal. Ó, continua comigo aqui, não se vá. Curte esse vídeo se você ainda não curtiu. Se inscreve no canal se você não está inscrito. Abraço aí para o Hamilton Correia da Silva. Bom dia, doutor João. Posso misturar chia com essa? Pode sim, sem problema, tá bom? Então, pessoal, se inscreve no canal, curte esse vídeo aqui, compartilha com alguém que você gosta, com alguém que você quer bem, com alguém que você quer bem, porque essa informação aqui salva vidas e você pode salvar uma vida também, curtindo esse vídeo e compartilhando. Não se vai, continua aqui comigo, já falei tudo que eu deveria falar sobre a chia, mas eu separei outros 2 vídeos que eu gravei no passado sobre alimentos que você também pode incluir no seu dia a dia, que vão trazer mais saúde para você. Quer ver que alimentos são esses? Aqui eu falo sobre os benefícios do quiabo e aqui eu falo sobre os benefícios do inhame. 2 alimentos que serão grandes aliados na sua saúde também. Então, assiste aqui, assiste aqui. É um até logo, não é um tchau. Eu te vejo depois dos comerciais, depois dos anúncios aqui no YouTube, na nossa live sobre o quiabo ou na nossa live sobre o inhame. Até mais, daqui a pouco nos encontramos novamente.